Com a motivação certa, é mesmo o vilão vai ao inferno salvar uma cidade, saca? Eu tô terminando minha campanha de Descida ao Avernus e vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, das modificações que eu realizei durante essa trajetória. Para começar, vamos falar de motivação. É isso que vai mover o seu grupo. Seja para entrar em um covil e enfrentar o dragão, ou iniciar uma jornada acompanhando seu melhor amigo até uma montanha de fogo para destruir o item amaldiçoado. Você precisa de motivação, e a motivação certa vai guiar e dar o tom para sua campanha, para sua aventura. Descida ao Avernus é uma aventura heróica que vai falar muito sobre escolhas e consequências, sobre não se permitir ser corrompido, mesmo que tudo ao seu redor esteja impulsionando para isso, e sobre a melhor maneira de se fazer um acordo. Também as piores maneiras de se fazer um acordo, né? Mas para você conseguir fazer com que seus jogadores se permitam viver essas escolhas difíceis, vai precisar ter algo em jogo. E é nesse ponto que entra a motivação. Olhando para o plot inicial, o chamado para a aventura de Baldur's Gate, Descida ao Avernus, é fraco. Afinal, os jogadores ficam observando um NPC fazendo coisas incríveis e na sequência, quase que direta, se os jogadores não fizerem o que você diz para eles fazerem, os NPCs automaticamente encontram e os matam. Isso não é lá um bom motivo para ser um herói, não um herói de verdade. E o motivo do livro colocar essa imposição logo no início e reforçar isso em seu texto é porque os próprios escritores já não acreditam muito que os jogadores realmente iriam seguir o que foi proposto no livro, o que nos leva a um chamado para aventura quebrado, desconectado. Nem os jogadores, nem os personagens recebem qualquer motivo para se importarem com o que está acontecendo. Pensa comigo. Ser recrutado e ameaçado de morte certamente pode motivar. Mas essa motivação vai te levar a querer sair dessa posição? Essa situação infelizmente se repete em alguns outros momentos da aventura. É por isso que Descida ao Avernus é obcecado em rastrear personagens que desistem do trabalho. Ele não motiva os personagens a investigarem os assassinatos. Ele motiva você a escapar do punho flamejante. Então você vai criar as suas próprias maneiras. Mesmo assim, analisando a estrutura e o tema, eu não queria descartar a imagem do Flamezod, mas a missão precisava de uma apresentação diferente. Mais uma coisa. As patentes do punho flamejante estão apresentadas de forma errônea no livro. Quer saber qual que é a correta? Ou mesmo quem é Flamezod? Me pergunta aqui nos comentários, que aí eu volto para responder. Com isso, eu resolvi mudar a motivação do grupo e as cenas iniciais para melhorar a entrada no clima que eu quero para a aventura. A gente vai começar em Elturel. O pilar central de Descida ao Avernus não é Baldur's Gate, mas sim a cidade de Elturel, apesar que Baldur's Gate ficou como o nome da aventura, né? O que aconteceu com Elturel? Por que aconteceu com Elturel? Como ela deve ser salva? Por que ela deve ser salva? Essas perguntas ficam repetindo o tempo inteiro no livro. Todo o conceito da aventura roda em volta dessa cidade, porém ela é muito pouco explorada no ato 1. É por ela que vocês vão arriscar suas vidas, descer até o inferno. Mas os jogadores não ouviram falar dessa cidade, não possuem relação nenhuma com ela, então por que se importar? Por que se arriscar? Aí eu pensei, vamos mudar isso? Vamos dar a importância que Elturel merece? Vamos dar a motivação que o grupo precisa? Mas como fazer isso? Tá aí, eu vou dizer como fazer isso agora. É simples, mas complicado. Vamos começar com a sessão 0 e o background dos personagens. Eu pedi a todos os jogadores que tivessem seus personagens nativos de Elturel, ou de alguma forma ter sua história ligada à cidade. Também pedi que todos deveriam ter uma pessoa ou algo importante que estivesse em Elturel. Isso vai fazer com que eles se importem com a cidade, criem conectividade. Para ajudar nisso, eu preparei um documento com partes da história de Elturel e forneci aos jogadores. Busquei as principais ordens que se estabeleceram na cidade, NPCs marcantes, o nome e brasão de alguma das famílias da cidade. Isso ficou comigo em um documento para me auxiliar a vincular histórias que os jogadores estavam trazendo dos personagens e contextualizar eles já com alguns dos acontecimentos futuros. Feito isso, é dar vida ao sentimento dos jogadores.
E eu fiz isso narrando pequenas partes da história dos personagens, interagindo com os locais e pessoas da cidade. Coisa rápida, porque sabemos como funciona o tempo das pessoas hoje em dia, né? E como todos estamos ansiosos para começar a jogar quando a gente está montando ficha, né? Eu utilizei dos momentos emocionantes da história de cada um dos jogadores. E para aqueles mais simplistas, eu criei esses momentos, a partir dos seus vínculos e ideais. É importante nesse momento que os jogadores tenham afinidade com esses NPCs apresentados. Faça com que de alguma forma eles gostem deles. Ou os odeiem, mas que eles se importem. Essa é a palavra, importem. Com a motivação apresentada para eles, mesmo que de forma subliminar no primeiro momento, seus jogadores agora terão motivos para querer descobrir o que aconteceu com o Elturel, ou se arriscarem para salvá-las. Mas ainda tem uma jornada até chegar nisso. O próximo desafio é ligar as cenas iniciais em Elturel, o desastre que está para acontecer, a chegada dos jogadores a Baldur's Gate. E para isso vamos usar uma frase do início do livro. A enxurrada de refugiados provenientes de Elturel piorou desde que a chegada das primeiras notícias de que a cidade havia tombado. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo de Remixando Baldur's Gate Descida ao Avernus. Não perde aqui no Capim Remoto na semana que vem.